Ui. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Breaking My Limits. Hoje estou aqui só eu e o Fábio para falarmos um bocadinho sobre a parte 2 da proteína, nomeadamente absorção da proteína, cuidados a ter, distribuição das refeições por dia e vamos a isto, para garantir que tem esse capítulo todo da proteína todo fechado, que não vos falta nada. Como é que estamos, Fábio? Está tudo em ordem. Estamos aqui só os dois fechados. Os outros foram todos para a discoteca. Já deram ordem. E nós ficámos aqui. É aqui que se vê a diferença. É verdade. É que nós ficámos aqui a beber whey, então eles ali naquela vodka agressiva. Eu misturei. Lixado, de vez ainda estou aqui de garrafinha, sem rótula, a beber a minha água ressequida. Duvidosa. Duvidosa. Então e conta-me, queres pegar tu no assunto hoje da proteína? Da parte da absorção? Claro. Eu acho que primeiro fazer aqui uma espécie de uma ponte da parte inicial do podcast e também um pouco como eu vejo as coisas, que falando em proteína e absorção de proteína, nós também iremos falar um pouco sobre valores, o que é que provavelmente é ingerido e o que é aproveitado em cada refeição de proteína ao longo do dia, etc. Por isso é sempre também aqui importante dar o background, que primeiramente devemos olhar para a proteína como o fator mais importante é mesmo o seu consumo total diário. Ou seja, nós queremos que como nós chamamos o turnover proteico, ou seja, o balanço, o equilíbrio de proteína ingerida diária, esteja sempre positivo. E apesar de ser importantíssimo o fracionamento da ingestão de proteína ao longo do dia, e acaba por ser melhor do que fazer apenas numa porção ou duas, o mais importante ter em conta é que o consumo total diário acaba por ser o fator principal no consumo de proteína, tanto para quem quer aumentar a massa muscular como uma pessoa normal. Agora, quem quer otimizar, maximizar o processo, acaba por ter aqui uma vantagem, um benefício, conseguir fazer esse fracionamento. E por isso depois acaba por surgir aqui naturalmente a pergunta, então, mas quantas proteínas é que eu devo comer por refeição? Quanto é que vale a pena? E acho que hoje entramos aqui um bocado nesse capítulo. Pronto. Não sei se também querias pegar aqui primeiro, mas as recomendações diárias que nós costumamos dar nos artigos do blog, como no Instagram, acaba por ser uma ingestão diária de 1.6 a 2.2 para quem quer maximizar a massa muscular, o crescimento muscular. Agora, existem outros estudos, existem outras evidências, há estudos que mostram alguma eficácia com valores maiores. Agora, nós temos sempre que contextualizar aqui a situação. Esta de 1.6 a 2.2 acaba por ser algo geral para a maioria da população que quer aumentar a massa muscular. Mas teremos de ter sempre em conta também quem é o atleta e em que fase é que está. Porque uma pessoa que esteja num excedente calórico, esteja numa fase de ganho de peso, provavelmente pode estar aqui no limite inferior da ingestão de proteína, ali a roçar os 1.6. Parece ser adequado e parece ser necessário para termos aqui um melhor aproveitamento. Por outro lado, quem está numa fase de perda de massa gorda pode ir ali para o limite superior de 2.2, onde, para consumos superiores a isso, nós acabamos por ver mais em atletas de condicionamento, culturismo, que em fases avançadas de cutting, enquanto estão perto de uma competição, é que o consumo de proteína dispara a níveis mais altos. E nesses casos até pode fazer sentido. Agora, mais especificamente por refeição, as referências mais atuais que nós acabamos por ter para também estar dentro destes mais ou menos 1.6 a 2.2 é ali entre os 0,4 a 0,55 gramas por quilograma de proteína por refeição. Agora, sair aqui um pouco do desengano de que só esta proteína que é absorvida, isso está errado. Toda a proteína é absorvida pelo corpo. Simplesmente, só sensivelmente entre estes 0,4 a 0,55 gramas por quilograma é que são utilizadas como deve ser para a parte anabólica, para a parte da hipertrofia muscular. Tudo o resto é absorvido, no entanto, provavelmente não será bem aproveitado. Era muito
Era muito por aí que ia dizer, para começarmos a quebrar esse mito de só podes absorver 30 gramas de proteína por refeição, o resto vai para o lixo. Não. Pá, idealmente vais fracioná-la, claro, porque tu não comes proteína só para ter o aporte diário, mas sim porque cada vez que tu tomas proteína, tu clicas naquele interruptorzinho para acionar o crescimento muscular. Pá, e 20 a 30 gramas por norma é o suficiente. Teres muito acima das 40 gramas não te vai fazer clicar mais vezes. E aquela quantidade de proteína extra, vais usá-la na mesma, simplesmente não voltaste a clicar para acender a luz. É tipo aquelas É, torneiras que, para tentar explicar aí ao pessoal que não está assim tão dentro disto, pá, é quase como se clicasse naquelas torneiras dos centros comerciais, que ele vem com uma grande potência ao início e depois vai perdendo. Cada vez que tu fazes uma refeição proteica é mais ou menos a mesma cena. Dás grande potência para o crescimento muscular, mas depois vai perdendo. Só que tu clicares aquilo, dares um soco nessa torneira, que são umas 200 gramas de proteína na refeição, ou empurras a torneira abaixo com os dois dedos, na mesma, com 30 gramas de proteína por refeição, o pico vai ser o mesmo. A diferença é que, ok, efetivamente desta proteína toda que o teu corpo precisa, só não clicaste mais vezes para a corrente aumentar. é. Por isso é que também é preciso ter atenção quando faz assim uma alimentação. Porquê? Porque as pessoas têm muito essa noção. Pá, eu quero aumentar a massa muscular, vou arrebentar proteína para dentro, que é uma coisa parva. É assim, pode fazer sentido, às vezes um pouco mais, mas provavelmente a maioria das vezes até não faz, porque como o Francisco disse, tu não vais aproveitar mais do que aquela dose mais ou menos recomendada pela evidência científica. A questão é, se não vais aproveitar essa proteína a mais que tu comeste para a síntese proteica muscular, fica sabendo que essa proteína extra também não é de grande qualidade para produzir energia, porque energia utilizada vinda pela proteína não é de grande qualidade, tem que haver alguns processos fisiológicos, como a neoglucogênese, para transformar a proteína em hidratos de carbono, para utilizares como substrato energético, mas não é de todo o mais rentável. Por isso, se calhar, em vez de estás a arrebentar com um monte de proteína para dentro, consome a proteína dentro dos intervalos recomendados e o resto consome outros macronutrientes que possam ser mais úteis. Se és uma pessoa que faz musculação, se o teu substrato energético principal são os hidratos de carbono, então em vez de comeres montes de proteína a mais do recomendado, mete mais hidratos de carbono, tens mais energia para utilizar durante o teu treino. Depois, não sei se queres falar sobre, o Francisco falou aqui entre 20 a 30 gramas por refeição no mínimo para despoltar aqui a síntese proteica muscular, porque parece haver aqui uma espécie de limiar de leucina. Não sei se queres falar um bocado sobre isso. Porque, ao que parece, nós precisamos para acionar aquele gatilho que o Francisco falou, ao máximo, ao qual já não faz sentido pôr mais, mas parece haver um mínimo ideal e adequado para premir esse gatilho. E, ao que parece, está ali à volta, a partir das 20 gramas de proteína de elevada qualidade. E quando eu digo elevada qualidade, é com todos os aminoácidos essenciais, incluindo os de cadeia ramificada. Basicamente, dou a referência das 20 gramas, por norma a maioria das pessoas, porque a referência que temos são 0,3 gramas de proteína de elevada qualidade, geralmente proteína animal, 0,3 gramas por quilograma de peso corporal. Se tu pensares, 0,3 gramas, a maioria dos homens que treinam têm pelo menos 70 quilos, a não ser que seja um Xavier, que não está cá entre nós, mas o Xavier vai ter 90 quilos. Meus meninos que estão aí a ver no podcast, tenham atenção a isso. Xavier vai virar bodybuilder e vocês ainda nem sabem. 0,3 gramas para uma pessoa de 70 quilos dá 21 gramas, portanto dá ali aquela recomendação básica, que é efetivamente isso. É importante ser proteína animal, porquê? Porque tu queres ter a leucina. A leucina é um daqueles aminoácidos dos BCAAs fundamental para tu clicares no gatilho. Mas mais uma vez, tu só acendes uma luz se clicares no interruptor. Tudo bem, que é o papel da leucina, mas também a luz só acende se tu tiveres corrente elétrica, que é os outros aminoácidos. Portanto, não adianta tu meteres leucina por meter se não tens os outros aminoácidos. Que acaba por ser um bocadinho aquela cena de não vou tomar BCAAs só por BCAAs, porque depois não tenho a corrente elétrica, não tenho os outros aminoácidos, mas faz sentido eu suplementar com BCAAs se eu tiver a fazer alguma proteína vegetal, por exemplo, que não tenha essa leucina. E isto pode ser altamente importante para veganos ou vegetarianos, que às vezes é difícil, embora hoje em dia já é fácil, mas em algumas refeições
não é tão fácil atingir essa leucina necessária e tens tipo 40 gramas de proteína vegetal, mas não tens leucina, então é um bocado tough para acionar a proteína, a síntese proteica, mas era um bocado isso. É só uma recomendação de 0,3 gramas por quilograma para procurar idealmente proteínas animais, para lacticínios, carne, peixe, ovos. E se não for por aqui, se for por uma proteína vegetal, pá, adicionem um BCA ou então complementem proteína de ervilha com proteína de arroz, micoproteína. São ótimas opções. Sim, porque isto às vezes também já me disseram, e também pessoalmente também já nos disseram nós por Insta Direct, por exemplo, que focamos muito, né, porque a origem animal, não falam da vegetal. Aqui nós não temos nada contra, é só simplesmente porque quem tem uma dieta mais vegana acaba por ter que ter outras atenções. De forma geral, mesmo a nível de qualidade de aminoácidos, por terem todos os aminoácidos essenciais, os de origem animal acabam por ser melhores de uma forma geral, até a nível de biodisponibilidade. Ou seja, a própria absorção retirada, ou a própria absorção realizada nos alimentos de origem animal, de forma geral, acabam por ser melhores. E isso aqui traz-nos aqui a necessidade de ter alguns cuidados. Uma delas, como o Francisco tinha dito, aqui a necessidade de provavelmente terem que suplementar BCAAs para veganos, volto a dizer, ressalvar, não intratreino só porque sim, ou outras situações. E provavelmente até é recomendado uma ingestão um pouco maior de proteína quando é unicamente de origem vegetal. Por isso, é viável na mesma. Hoje em dia existem já culturistas de bom nível, aliás, de elevado nível, que são veganos. No entanto, prepara-te para ter mais cuidados e para numa fase inicial ter que estudar bem a situação, provavelmente tens que procurar um nutricionista. Mas pronto, é viável também. Yeah. Pá, a minha namorada é praticamente vegetariana e eu muitas vezes tenho que partilhar as refeições com ela e é só ter esse cuidado, tipo, se é soja ou assim, eu adiciono uns ovos ou o que for, tipo, nem preciso suplementar com BCA, simplesmente 2 ou 3 ovinhos e está feito. Portanto, é mais por aí. Agora, pá, acho que abordámos essa questão, que é, não há o stress, estou a ver aqui as notas do que tínhamos para abordar. Não há stress propriamente de te comeres mais do que 30 gramas de proteína por refeição, mas se puderes fracionar isso em mais refeições, melhor. Mas por acaso há uma situação onde eu acho que até faz sentido nós comermos mais do que essas tais 30 gramas, que é antes de dormir. E eu lembro-me de recomendações à volta das 0,8 gramas por quilograma, portanto já estamos a falar aí de umas 40, 50 gramas antes de dormir, mesmo porque lá está, tu não vais acordar à meia da noite para comer, é só estúpido se pensarmos que vais estar a interromper o teu sono e todos os ciclos. Então se não vais acordar à meia da noite para dormir, para comer e vais estar 8 horas a dormir, mais vale teres proteína em abundância a circular no sangue. O que é que achas disso? Eu acho é algo que acaba por ser recomendado e entra aqui outro capítulo que há sempre a dúvida quando surge aqui, que é aquela história, então, mas antes de dormir tem que tomar caseína. Assim, não tens obrigatoriamente, não é? Efetivamente a caseína acaba por ser uma proteína de digestão mais lenta e ao que parece consegue ser aproveitada durante mais tempo, mas estamos a falar de pormenores que não sei até que ponto é que são altamente significativos para teres que comprar uma caseína de propósito para isso. Eu acho que são aqueles pormenores como, por exemplo, uma vez eu estava a falar com um amigo meu sobre sei um ou dois estudos interessantes sobre o facto de comeres antes ou depois antioxidantes do treino pode impedir um pouco a qualidade da sinalização e da síntese proteica muscular. Mas isto estamos a falar de pormenores, às vezes tão quase insignificantes que acho que as pessoas não precisam se preocupar tanto com isso. Agora, eu recomendaria, existe evidência interessante nesse sentido que acaba por ser uma proteína de digestão lenta, acaba por ser benéfico, mas a diferença não será assim tão grande ao ponto de ser necessário fazeres isso.
Ou É seja, tipo... se Diz, nós, diz. se nós avaliarmos, por exemplo, se for um estudo, provavelmente um estudo feito a nível agudo, ou seja, ver quanto tempo é que tu consegues manter a caseína e a whey, vou dizer a whey como outra proteína, em circulação sanguínea, a nível agudo a caseína vai ter melhores resultados. Ou seja, eles vão lá e veem, ok, 40 gramas de whey foi digerida em X horas, caseína foi digerida em mais. Parece bom a nível agudo. Mas a nível crónico, quando eu digo a nível crónico, é a nível de estudos longitudinais para ver se houve efetivamente diferenças no aumento de massa muscular ou na retenção de massa muscular, as diferenças não são propriamente significativas. Por isso, em teoria e no momento acaba por fazer sentido, mas a longo prazo não tem assim tanta diferença ao ponto de ficares muito maior ou muito menor ou fazer sequer grande diferença. Por isso, pode ser feito. Se a pessoa quiser fazê-lo, até recomendo, mas a nível de efeitos crónicos e a nível longitudinal não fará assim tanta diferença quanto isso. Caseína, entre outras proteínas de elevada qualidade, por isso. Até porque também é um bocado cara comparativamente à whey normal e tens que estar a comprar a propósito. Não sei se já provaram, tipo, quem está aí do outro lado a ver, se caseína tem uma, pelo menos as que eu provei, tem uma textura bué própria. Não se bebe tão facilmente como uma whey. E depois, tipo, vais estar a pagar mais quando na verdade, lembras-te daqueles, pá, era um pote bué da grande que eu levava para o pequeno almoço quando estava a perder peso, pote pá, aí de meio quilo. Pá, aquilo é baratíssimo no Lidl ou no Aldi, já não me engano. Pá, e meio quilo, aquilo tem-te umas 40 e tal gramas de proteína e é queijo coalho, que também vai demorar imenso tempo a digerir. E sai-te super barato. Não precisas estar a tomar um suplemento só por tomar e estar a encomendar e não sei o quê. E depois também tens outra coisa que acaba por entrar no tópico de hoje, que era a velocidade da absorção da proteína também, que é, não olhes para a proteína como a única coisa de uma refeição, porque o que demora a absorver e digerir uma refeição inteira não é só um nutriente, mas sim todos os compostos que tens lá dentro. Tipo, se tens gorduras, pois então tudo que está ingerido, todo aquele bolo que tu querias na tua refeição, vai demorar mais tempo a digerir, tal como fibras. Então, se calhar, se antes de dormir, tu não tomares só a tua proteína ou só a tua fonte proteica, ainda lhe adicionares uma gema de ovo ou uns frutos secos, já vai fazer com que demore um bocadinho mais tempo, mesmo que seja whey. E mesmo para... Isso é importante relembrar, principalmente para as pessoas que estão a perder peso, querem perder peso. É importante relembrar a adição de outros alimentos quando consomem proteína na maior parte das refeições. Porque, por norma, se vocês quiserem comer muitas refeições de proteína sem outros acompanhamentos, nem estou a falar apenas a nível de hipertrofia muscular, mas estou a falar apenas de saúde e de regulação intestinal. Se vocês comerem montes de proteína sem acompanhamentos de qualidade também, para a absorção e mesmo para a produção do bolo alimentar e afins, não é boa ideia. Tu acho que já tinhas falado sobre isso, sobre a parte de fazer uma dieta elevada em proteína e com poucos acompanhamentos ou com acompanhamentos pobres em fibra, acaba por poder-nos trazer alguns problemas a longo prazo de mesmo trânsito intestinal. Eu lembro-me de ter lido sobre isso. Já não me lembro, pois deve ter sido há para tempo, porque eu já não me estou a lembrar disso lá muito bem. Mas também tinha a ver com os processos de, mesmo a nível intestinal, a transição e da degradação proteica, e depois tu precisavas das bactérias de algumas fibras comuns para poder digerir bem a proteína. E não é o químico que se chama no estômago, não é? No intestino depois. Não é químico é no estômago. É o cenas do intestino. Estás a puxar de anatomofisiologia. Bem da antiga já. Mas pronto, basicamente, pá, também se tu queres atrasar a digestão proteica, porque queres ter proteína durante a noite a dormir, adiciona-lhe uma fonte de gordura. Muito simples. Digo uma fonte de gordura porque a maioria das pessoas não vão comer fibras à noite. Tipo, não vais meter uma pessoa a comer brócolos antes de ir dormir. E isto também dá para outra situação. Isto para quando queres atrasar a refeição, podes fazer desta forma. Quando não queres propriamente atrasá-la, como por exemplo uma refeição pré-treino relativamente próxima do treino,
se calhar não queres então pôr aí as gorduras para não atrasar então essa digestão. Por isso eu também acabo por recomendar afastar um bocado as gorduras das refeições pós-treino, porque acaba por atrasar a digestão. Por isso, consumi-las sim, mas podes afastá-las aí das refeições à volta do treino. Caga no Mac depois do treino, não vai bater. Porque pode ser bom, por exemplo, o que o Francisco estava a dizer antes de ir dormir, mas no caso das refeições à volta do treino não é tão interessante. Resumindo, vais ao Fitness Hut do centro comercial, pós-treino mamas um H3, depois vais ao cinema e mamas um Mac antes de dormir. Então e antes? Antes do treino. Banha de porco. Não. Antes do treino vais buscar um frango ao jumbo. Só para bater. Vai dar proteína. Mas outro tópico, se nós... Estás a gostar deste episódio do podcast? Estamos-te a conseguir trazer algo para ajudar o teu treino e a tua alimentação? Perfeito, porque é exatamente isso que nós queremos. Mas se ainda quiseres os teus melhores resultados, realmente encontrar e finalmente alcançar o corpo de sonho que tu tanto procuras, com um treino mais eficaz, sem perder dinheiro com suplementações ou planos de treino ou dietas erradas para ti, então junta-te a nós no nosso acompanhamento online, onde juntos vamos encontrar o melhor treino e a melhor alimentação para ti, para os teus objetivos, para o teu dia-a-dia, para que estejas sempre acompanhado ou acompanhada nesta viagem até alcançares o teu melhor corpo da forma mais cómoda e mais eficaz possível. Vê aqui em baixo o link na descrição, juntos vamos lá chegar. Já falámos da proteína lenta, também precisamos falar da... Só para tocar aqui nos pontos todos que ele falou, que nos colocaram nas questões, que é efetivamente... toda a gente fala de estou a tomar whey, mas a whey isolada é muito mais rápida a absorver, a whey hidrolisada é muito mais rápida ainda a absorver. É tipo Fiat Punto para Mercedes, para Ferrari. Mas será que é bem assim? Eu acho que as pessoas têm... eu não percebo... Eu acho que as pessoas, por norma, têm um conceito na cabeça que quando acaba o treino a hipertrofia está a acontecer naquele momento e ela tem que ser, a proteína tem que ser absorvida o mais rápido possível para aquilo acontecer, senão foge. E acaba por as coisas não funcionarem bem assim. E já nos perguntaram bastantes vezes sobre essa coisa, a diferenciação das proteínas, onde cada vez mais o mercado está à volta disso, de saber o que é que cada uma faz, pelo menos teoricamente, porque na teoria aquilo até é assim, e até pode ser assim na teoria, mas depois na prática as coisas não funcionam bem dessa forma. Eu, genericamente, tendo em conta os produtos que temos à nossa disposição, para a esmagadora maioria das pessoas, eu recomendo uma proteína concentrada normal, que dá bem para o gasto. É uma boa dose, de elevadíssima qualidade, porque tem todos os aminoácidos essenciais, porque tem uma biodisponibilidade e uma absorção ótima. E por isso acaba por ser suficiente para todos. Enquanto que, a meu ver, a diferença da isolada para uma concentrada praticamente não é grande coisa. Simplesmente a isolada é completamente desprovida, ou basicamente desprovida de qualquer outro macronutriente, não tem nenhum hidrato de carbono, não tem nenhuma gordura, mas as concentradas também têm muito, muito pouco. Acho que é quase insignificante para ter impacto na dieta da pessoa. Por isso, de forma genérica, costumo recomendar as whey normal, sem invenção. Eu até iria dizer que whey hidrolisada, na vasta maioria dos casos, é dos maiores desperdícios de dinheiro que há na suplementação. E é da mais cara, não é? A hidrolisada é mais cara que todas. Acho que é quase, para dar exemplos, não quero estar a mentir, mas tenho ideia de ser praticamente o dobro do preço por dose. Um dobro não, mas tipo 150% do preço por dose da proteína concentrada das mesmas marcas. Ou seja, tu estás a comprar duas quando podias comprar três da mesma, e estás a ter pior absorção, porque como é tão rápida a absorção da hidrolisada, tende a difundir muito rapidamente para o estômago e não tanto depois para a corrente sanguínea. Não é difundir para o estômago, tende a passar muito depressa depois para o intestino e não para a tua corrente sanguínea, para a absorção da fase proteica.
porque é tão rápida o pico dos aminoácidos, e ao mesmo tempo tens tudo isto, como tens, ok, eu tenho isto assim tão rápido, mas o pico sobe e depois também desce muito depressa. Então perdes essa qualidade. Tens uma grande utilidade que poderia ser potencialmente útil para um gajo que esteja a treinar em jejum e queira tomar durante o treino. Agora, boa sorte ao estômago. Ou a não ser que tenhas mesmo 000 tolerância à lactose. Porque pronto, a hidrolisada tem ainda menos lactose do que uma isolada. Eu pensei que, como era o dobro do preço, ia ficar o dobro mais rápido de todo maçudo. Não é assim? Mais ou menos. É. Vais ficar bem maçudo nas dívidas do banco, mas está-se bem. Também é fixe. Maçudo durante 2 minutos. Também dá. Também bate. Bem, não sei se queres abordar mais alguma cena da absorção, porque acho que até é um tema minimamente simples. Sim, eu acho que também para o que as pessoas procuram, as questões que nos fazem, acho que acaba por ser isto que lhes interessa. Acho que não interessa saber algum tipo de processo mais complexo, quando as pessoas nos perguntam, acaba por ser à volta disto. E acho que podíamos fazer aqui o apanhado e fazer um pouco as recomendações gerais. Não sei se iremos fazer algum podcast mais da outra parte de proteína, depois vê-se, mas acho que podemos fazer um sumário total, que é de forma geral. A recomendação total diária acaba por ser aquela que eu continuo para a generalidade das pessoas, entre 1.6 a 2.2 gramas por quilograma de proteína. Se estás numa fase de ganho de peso, podes estar um pouco na parte inferior do intervalo. Se tiver uma fase de cutting, perda de peso, podes estar na parte mais alta desse intervalo. Tens de ter sempre a noção de que podes até ingerir mais, mal não te fará, porque também já temos montes de evidência a mostrar que mesmo dietas, eu não sei se o último era 3.8 ou 4 gramas por quilograma de proteína, não tem problemas, isto a longo prazo, não tem problemas para os rins nem para o fígado, coisa vai bem, desde que não tenhas nenhuma doença hepática ou renal. Pronto, exatamente, e seguido, simplesmente tens de ter noção que esse extra que tu vais comer de proteína não vai ser utilizado para o que tu queres, que é aumentar a massa muscular ou pelo menos retê-la. Por isso, se calhar, poupa essas calorias que tu queres na tua dieta para outros macronutrientes que possam ser mais interessantes e mais bem utilizados. Relativamente à absorção, é assim, nós também já sabemos que fracionar entre 3, 4, 5, 6 refeições a proteína por dia acaba por não ser assim tão... A diferença não é propriamente significativa, por isso tens de ver quantas é que tu comes diariamente e tentas fracionar então essas 1.6 a 2.2 gramas pelas tuas refeições. Se são 4, por exemplo, tentas dividir, lá está, não precisa ser sempre exatamente igual. Se tu fores ingerir 160 gramas de proteína por dia, não precisas ir exatamente 40, 40, 40, 40, mas numa situação hipotética seria bom, seria o ideal. Mas não é estritamente necessário, desde que tentes cumprir em cada refeição aquilo que o Francisco começou por falar, que é o mínimo que necessitamos para acionar o gatilho da síntese proteica muscular. O Francisco deu a referência dos 0.3 gramas por quilograma, que é uma boa referência. E para finalizar aqui a parte da absorção, da minha parte, pelas evidências que eu li recentemente, por meta-análise e revisões sistemáticas, ali por refeição, capacidade que tu tens de absorver para efeitos anabólicos, ali a rondar as 0,4 gramas por quilograma a 0,55 por refeição, neste caso. Por isso, se tu pesares 100 quilos, no mínimo por refeição, 40 gramas de proteína, consegue ser bem digerido. Isto, pronto, se o teu objetivo for crescimento muscular. Se não for crescimento muscular, nem sei o que é que estás aqui a fazer, por isso. Continuo a recomendar a vodka whey de laranja. É o que eles devem estar a beber agora sem nós. Se não tiveres a mamar vodka whey de laranja às sextas e aos sábados, nem vale a pena. Não funciona. E depois também queria acabar aquela parte, já que estamos a falar de absorção, é aquela finalização, que é a parte acaba por ser a parte da biodisponibilidade dos alimentos, não é? Que quando são de origem animal, a grande maioria das fontes ricas
acabam todas por ter uma boa absorção, têm todas, de regra geral, uma boa biodisponibilidade, ou seja, o que tu consegues absorver da proteína que aquele alimento tem. Nos alimentos os mais conhecidos vegan, das dietas vegan, não é só o tofu e a seitan, todos os outros podem ser incluídos numa dieta vegan. Simplesmente fica sabendo que existem alimentos vegan que têm todos os aminoácidos essenciais. Os que não têm, tu podes fazer mixes de forma a juntar. Por exemplo, tens o clássico arroz com feijão, que um deles não tem 1 ou 2 aminoácidos essenciais, o outro não tem outros 2, e os 2 juntos fazem o mix. Mas pronto, também tens de ficar sabendo que a própria biodisponibilidade da maioria dos animais, das proteínas de origem vegetal, não são tão boas e que provavelmente vais ter que consumir doses um pouco maiores para que consigas igualar as fontes animais. Melhor que isso, é arroz, feijão em picanha. Está dito. E o vodka laranja whey. Mas isso É o jantar de festa. quando tu levantaste o arroz e feijão, eu só me lembrei. Picanha do Léo. Está feito. Está É fechado. jantar de festa. Pronto, e o último shout-out para a malta. A necessidade de estar, por exemplo, a fazer estes mixes todos para tornar as suas proteínas, como nós chamamos de elevada qualidade, é porque têm todos os aminoácidos. Como o Francisco falou, até na parte de porque é que não faz sentido tomar BCA sozinho, é porque, ao que parece, para disputar uma síntese proteica muscular, nós precisamos que todos os aminoácidos essenciais estejam presentes. Daí há a necessidade de ou já serem de elevada qualidade, ou fazeres um mix de algumas proteínas que juntamente reúnem todos os aminoácidos essenciais. E basicamente é isso. Acho que disseste tudo. Top, top, top. Só falta dizer à malta que está aí desse lado, pá, não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho, pá, e deixem feedback, deixem questões, como viram, pá, deixaram-nos esta questão na semana passada, esta semana já estamos aqui a responder, portanto, é darem o vosso feedback, darem as vossas questões e nós estamos cá para vos ajudar nisso, está bem? Têm que ativar as notificações e subscrever o canal, que é para não perderem o próximo episódio, porque isto aqui estamos é para ficar grandes. Embora. Pessoal, muito obrigado por estarem aí. Um fist para vocês.